Bom dia, dando início à aula de Química. Hoje o nosso assunto é sobre os catalisadores e os tipos de catálises. Então, um catalisador é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação química sem estar sendo consumida por ela. O catalisador não tem efeito sobre o equilíbrio de uma reação. Ele pode acelerar ou retardar a velocidade na qual uma reação atinge o equilíbrio, mas ele não afeta a composição no equilíbrio. Seu papel é oferecer uma rota mais rápida para o mesmo destino. Representativamente, colocamos o catalisador em cima da seta, que mostra a conversão dos reagentes em produtos. Quanto menor a energia de ativação, maior é a velocidade da reação e vice-versa. É assim que os catalisadores atuam, eles conseguem aumentar a velocidade das reações porque permitem que elas ocorram com uma menor energia de ativação. Então, aqui a gente tem um gráfico mostrando a entalpia necessária para dar início a uma reação. Então, a gente tem o gráfico aqui em vermelho, a reação sem o catalisador, em azul, a reação com catalisador. Então, a gente percebe que a entalpia é bem menor do que sem o catalisador. Tá? Então, memorizem, os catalisadores diminuem a energia de ativação e aumentam a velocidade das reações. As características dos catalisadores. Eles não sofrem alteração permanente na sua massa ou composição, sendo recuperado ao final da reação. Não alteram a variação de entalpia da reação, não deslocam o equilíbrio, apenas aumentam a velocidade nos dois sentidos, não aumentam o rendimento de uma reação, simplesmente fazem com que a reação chegue mais rápido ao mesmo rendimento. Não promovem uma reação que não ocorreria na sua ausência. Então, repetindo um pouco, aqui aumenta a velocidade das reações, não são consumidas durante as reações, não iniciam reações, mas interferem nas que já ocorrem sem a sua presença. Podem ser utilizados em pequenas quantias, visto que não são consumidos. Seus efeitos podem ser diminuídos pela presença de venenos da catálise. A introdução do catalisador diminui a energia de ativação. A catálise pode ser dividida em dois tipos. A catálise homogênea, quando o catalisador está na mesma fase que os reagentes, ou seja, mesmo estado físico. Por exemplo, para reagentes gasosos, o catalisador sempre será um gás. Catálise heterogênea, quando o catalisador está em fase diferente dos reagentes. Os catalisadores heterogêneos mais comuns são sólidos, como é o exemplo do catalisador dos automóveis. A catálise homogênea, quando o catalisador forma com os reagentes um sistema monofásico. Então, exemplo de catálise homogênea utilizada na indústria é uma etapa intermediária na fabricação do ácido sulfúrico, que é o H2SO4, em que ocorre a formação de trióxido de enxofre, SO3, por meio da reação de combustão de dióxido de enxofre. Então, aqui 2 mol de dióxido de enxofre mais 1 mol de oxigênio vai formar 2 mols de SO3, trióxido de enxofre. Essa reação se processa de modo demasiadamente lento. Assim, é adicionado um catalisador, que é o dióxido de nitrogênio, o Na2. Esse catalisador se combina com o dióxido de enxofre, formando um composto intermediário, que é o complexo ativado, que é o monóxido de nitrogênio. Depois é que esse composto intermediário reage com o gás oxigênio para regeneração do catalisador.
Veja a seguir como isso ocorre e observe como todos estão na fase gasosa, formando um meio homogêneo. Então, aqui em azul a gente tem o catalisador, o complexo ativado e as duas etapas, né? Então, na presença do catalisador, depois a segunda etapa, o óxido de nitrogênio com o gás oxigênio vai formar dióxido de nitrogênio. A reação global, 2SO2 mais O2 vai dar 2SO3. Veja que o catalisador só participa das etapas intermediárias, etapa 1 e a etapa 2, mas ele não é consumido. Ao final da reação, ele é totalmente recuperado. A reação com esse mecanismo feito em duas etapas necessita de menos energia de ativação para ocorrer e, por isso, ela se processa mais rapidamente. A catálise heterogênea ocorre quando o sistema apresenta mais de uma fase, ou seja, os reagentes e os produtos encontram-se num estado físico diferente do estado físico do catalisador. Um exemplo que podemos citar é uma etapa intermediária de formação do ácido sulfúrico H2SO4. Essa etapa consiste na formação do trióxido de enxofre, que é o SO3, por meio da reação de combustão do dióxido de enxofre SO2. Como essa reação ocorre de modo lento, usa-se um catalisador para acelerá-la. Um catalisador que pode ser usado, nesse caso, é o pentóxido de divanádio, que é o V2O5, no estado sólido, que é sólido. Visto que os reagentes e o produto na reação são gasosos, teremos um sistema heterogêneo. O que acontece é que as moléculas dos reagentes oxigênio são adsorvidas, isto é, retidas na superfície do pentóxido de divanádio. Isso faz com que as ligações das moléculas desse gás se enfraqueçam com o tempo, o que facilita a formação do complexo ativado e, consequentemente, diminui a energia de ativação da reação, aumentando sua taxa de desenvolvimento, ou seja, a sua velocidade. Então, aqui nós temos o catalisador, que é um sólido, né? Superfície de pentóxido de vanádio, moléculas reagentes, O2, tá? Então aqui eles colocaram 3 moléculas de O2, eles são absorvidos no catalisador, essas ligações entre os oxigênios são enfraquecidas e, consequentemente, há a formação de átomos de oxigênio apenas. Aí eles vão se ligar ao enxofre, então, formando o SO3. Outros exemplos de catálises heterogêneas estão mostrados abaixo. Observe que, em ambos os casos, os reagentes e os produtos estão nos estados gasosos, aquoso ou líquido, enquanto que os catalisadores se encontram no estado sólido. Então, aqui está representando o catalisador ferro, estado sólido, e a platina nos 2 últimos exemplos. Tá? Normalmente, a gente escreve o catalisador sobre a seta, que representa, então, a decomposição dos reagentes e a formação dos produtos. Em muitas indústrias, os catalisadores são usados para acelerar reações que demorariam muito para formar pouca quantidade de produtos. No entanto, pode acontecer do catalisador não funcionar como se gostaria, ocasionando problemas na produção. Geralmente, isso acontece em virtude da presença de substâncias denominadas de anticatalisadores, inibidores de catálise ou ainda de veneno de catalisador. Tais compostos realizam a inibição catalítica, ou seja, têm a propriedade de inibir ou anular a ação dos catalisadores na reação. Por exemplo, o arsênio é um veneno de catalisador,
na produção da amônia, que é o NH3, usa-se um processo conhecido como Haber-Bosch, que usa o ferro como catalisador. Também na combustão do SO2, para a produção de trióxido de enxofre, usa-se a platina metálica como catalisadora. No entanto, se houver arsênio como impureza no meio desses dois processos, a ação catalítica da platina e do ferro é inibida. No caso da produção da amônia, infelizmente, não há outro catalisador que seja vantajoso como o ferro. Mas no caso da combustão do SO2, pode-se usar o pentóxido de divanádio como catalisador no lugar da platina, pois ele é bem mais resistente à ação de anticatalisadores. Existem também substâncias que são chamadas apenas de inibidores, que são aquelas que têm o efeito contrário ao dos catalisadores, ou seja, diminuem a velocidade das reações, porque possuem a propriedade de aumentar a energia de ativação necessária para que os reagentes consigam formar o complexo ativado. Por exemplo, a decomposição de alimentos, bebidas, cosméticos, remédios e de outros produtos são reações que se deseja que não ocorram, ou que ocorram o mais lentamente possível. Por isso, são adicionados conservantes que são inibidores, tais como os parabenos. Então, aqui a gente tem os frascos de cosméticos e as moléculas, que são as inibidoras, né? Então, aqui a gente tem o propilparabeno e o metilparabeno. Propil porque ele tem 3 carbonos aqui, e desse lado ele só tem, nessa molécula da direita, só tem 1 carbono. E ativadores ou promotores de catalisador. Os ativadores são substâncias que atuam aumentando a eficácia do catalisador. Sozinhos, os ativadores não são capazes de catalisar uma reação. Por exemplo, N2 mais 3H2. O ferro, né, que é o catalisador, e o trióxido de alumínio, que é o ativador do catalisador. Então, as substâncias que reduzem a ação do catalisador são denominadas de venenos de catalisador. E agora, chegando aos catalisadores biológicos, né, são os que se encontram no nosso corpo, que são chamadas de enzimas, que são substâncias de natureza proteica, quer dizer, elas têm a mesma composição das proteínas, só que a função delas é catalisar as reações biológicas, facilitando a ocorrência das reações, diminuindo a energia de ativação dos reagentes, também denominados de substratos enzimáticos, sendo essa energia o potencial inicial para desencadear uma reação. Então, aqui a gente tem uma enzima, né, que está em verde, e o seu substrato sobre ela vai atuar. Pode ser um açúcar, pode ser um lipídio, né, pode ser uma proteína. Aqui a complementaridade, né, quando um encaixa no outro, a enzima e os produtos, né, que a enzima ajudou a decompor. No nosso organismo ocorrem constantemente reações essenciais para a manutenção da vida. Por exemplo, os nutrientes dos alimentos que consumimos, como as proteínas, os carboidratos, as gorduras, são convertidos em outras substâncias que podemos absorver. Substâncias menores, né? As proteínas, por exemplo, em aminoácidos. Os carboidratos nos açúcares simples, né? Frutose, maltose, glicose. Essas transformações se dão de forma demasiadamente rápida graças à presença de enzimas. As enzimas são moléculas de proteínas
com grande massa molar, que atuam como catalisadores biológicos, também chamados de biocatalisadores, ou seja, elas conseguem acelerar o metabolismo, que é a reação do nosso organismo. As enzimas são altamente específicas, o que significa que cada uma age como catalisadora biológica de apenas uma reação. Isso ocorre porque a enzima diminui, ou melhor, possui um centro ativo que se combina com o composto que irá sofrer ação enzimática. Esse composto é chamado de substrato. É como se a enzima fosse a chave de uma fechadura. A fechadura seria o substrato. Tá? Então, cada chave tem a sua fechadura. E assim são as enzimas. Para cada substrato, vai existir uma enzima específica. Então, a gente tem, por exemplo, as hidrolases, que são as enzimas que, associadas a moléculas de água, promovem a cisão, ou seja, a quebra das ligações covalentes. Por exemplo, as peptidases, que são as enzimas que vão quebrar as ligações dos peptídeos, que são as proteínas. A terminação do nome das enzimas sempre é ase, tá? Por exemplo, se a gente tem uma maltose são os carboidratos, é um tipo de carboidrato, né? Se a enzima que atua sobre a maltose, ela vai receber o nome de maltase. A gente vai ter também as ligases, que são as enzimas que formam novas moléculas, ou seja, ela vai participar na união de duas pré-existentes, né? São chamadas de sintetase, que vai fazer a síntese de compostos orgânicos. As oxirredutases, que são enzimas que funcionam, que efetuam, aliás, transferências de elétrons na oxirredução. Por exemplo, as desidrogenases. As transferases, que são enzimas que realizam translocação de grupos funcionais, como grupamento amina, fosfato, carbonila, carboxila, e de uma molécula para outra. São as quinases. As liases, por exemplo, são enzimas que atuam na remoção de moléculas de água, gás carbônico e amônia, a partir da ruptura de ligações covalentes. O exemplo é a descarboxilase. As isomerases são enzimas que mediam a conversão de substâncias isoméricas, sejam isômeros geométricos ou ópticos. Por exemplo, as epimerases. E para finalizar, eu coloquei o exemplo da maltose, né, que é um açúcar formado por duas glicoses, dois açúcares simples chamados de glicose. Aqui é a enzima que recebe aí o nome de maltase, tá? Porque ela vai ajudar a fazer a lise dessa ligação aqui, transformando, então, a maltose em duas glicoses. E encerramos o compartilhamento, encerrando a aula. Obrigada, tchau.